Olá, ouvintes da Rádio Mundial. Muito boa noite a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui novamente para este nosso encontro com o professor Laércio. Agradecendo sempre a direção da Rádio Mundial, agradecendo ao Tomás na técnica, que está sempre nos apoiando aí neste nosso encontro. E vamos, sem mais, começar a responder as nossas perguntas dos ouvintes, que com muito carinho têm nos escrito para que nós possamos esclarecer as suas dúvidas. Então vamos lá. Primeira pergunta da noite. Boa noite, professor. Eu estava vendo sua palestra sobre a vinda de Jesus e você falou sobre o projeto Terra, que seriam seres de inteligência supremas que supervisionam as encarnações. Diante disso, fiquei pensando, seríamos cobaias nas mãos desses seres? Por que temos que encarnar em mundos inferiores? Fomos criados ignorantes? Desculpe minha ignorância, mas isso me trouxe muito incômodo existencial. Sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente começa a analisar a questão, quem somos nós, né? De onde nós viemos e por que estamos neste mundo denso da matéria, vivendo uma experiência dentro de um projeto muito bem organizado, por que existem seres na luz que coordenam a nossa encarnação aqui e por que nós estamos nessas condições? O que fizemos para merecer tudo isso? Bem, você deve pensar no universo da seguinte maneira. Você deve pensar no universo num grande projeto cósmico, onde a grande inteligência cósmica, que você chama de Deus, ou que você quiser dar o nome, criou esse grande universo para a sua própria inteligência se manifestar nele, de todas as formas e das mais diversas maneiras possíveis, para adquirir uma determinada experiência. Veja bem, nós podemos quebrar um pouco essa ideia de evolução, que evolução é uma ideia muito linear, muito cartesiana, tá? Os taoístas, os budistas têm uma visão bastante diferente, é um processo não linear, uma geometria não linear para pensar o processo da existência na Terra. Veja bem, por que você vai num parque de diversões? Por que tem pessoas que gostam de esportes radicais, pula de bungee jump e tal, para viver sensações e emoções que no dia a dia, normalmente, na sua vida, você não vive. Então, mesmo um espírito estando nas dimensões superiores, estando na dimensão da luz, por exemplo, e nunca ele experimentou uma condição de experimentar mundos densos da matéria, ele requer essa experiência para a sua existência, para a sua alma, para a sua vida, para poder entender e compreender sentimentos e emoções nas quais ele nunca teria condições de vivê-los, vivenciá-los nas dimensões da luz. Porque lá as regras são diferentes, tudo é diferente. Então, quando o indivíduo assume um corpo material numa superfície planetária que está dentro de um ecossistema, e esse corpo precisa lutar pela sobrevivência, este corpo vai se interessar pela energia sexual, movido pela energia sexual para o relacionamento afetivo, o relacionamento sexual, a reprodução da espécie biológica. Tudo isso envolve sensações, emoções e experiências que o espírito jamais vivenciou antes. Então, nós não somos marionetes ou cobaias nas mãos de inteligências superiores. Isso não é verdade, tá? Todos nós, antes de descermos esses mundos densos, antes de chegarmos a essa condição, nós escolhemos isso. Nós, reunidos com inteligências avançadas e no grau de inteligência que nós estávamos também, nós todos decidimos viver essa experiência, tá? Mas nós sabemos que ela passa, que ela termina e nós retornamos ao mundo espiritual. Então não existe essa história de cobaia, não. Nós, num determinado momento, escolhemos. É que a lei do karma é uma lei da não lembrança de tudo. Nós esquecemos de quem somos para poder mergulhar profundamente na experiência. Porque se vocês se lembram quem são e têm uma consciência maior, as regras do jogo aqui ficariam muito diferentes. Nós estaríamos numa outra condição. Aí seria a era da luz e não a era das trevas. Então, para que a gente possa mergulhar profundamente nessa experiência, viver o medo, viver as emoções, viver os sentimentos, viver solidão, medo, coragem, força, conflito, tudo isso foi projetado por grandes inteligências para que nós possamos vir até esse mundo e vivemos experiências. E elas são passageiras e nós partimos.
deste mundo, porque essa não é a nossa realidade, é apenas uma passagem. Então você tem que encarar de forma diferente a experiência na Terra. A experiência na Terra não é um castigo, é uma dádiva. Olha só, a experiência na Terra não é um castigo, é uma dádiva, é uma experiência maravilhosa que nós estamos vivenciando aqui e que vamos levar para a eternidade. Essa grande experiência que nós estamos vivendo, que nossas almas estão vivendo no projeto Terra. Ok? Então é muito, muito, muito importante você ter essa consciência. Porque aí você vai entender, né, qual é o papel de cada um de nós aqui neste mundo. Por que neste mundo nós vivemos dessa maneira? Por que neste mundo nós vivemos dessa forma? E qual é a melhor maneira de encerrar essa experiência e partirmos para um processo de ascensionamento? Tá? Os grandes mestres sempre deram essas dicas para todos nós. Então, vamos lá, vamos mudar o foco de nossa experiência. É só você entender que se ela existe há milhares de anos, se existem 7 bilhões de almas encarnadas, se todas essas almas quiseram vir para cá, para viver essa experiência, porque está tudo muito certo, é muito legal a experiência Terra. Senão todo mundo saía correndo daqui, ninguém queria descer nesse mundo, ninguém queria vir encarnar nesse mundo, e nós não teríamos 7,5 bilhões de almas encarnadas hoje na Terra. Ok? Então pensa bem, pensa de um outro jeito. É só mudar o foco de como você vê a experiência humana na Terra. Muito bem, professor. Segunda pergunta, então. Na sua opinião, quem são os Illuminatis? Será que são pessoas iluminadas? Mas então haverá hipótese de ser iluminado sem ter um coração bom? Os Illuminatis estão mal interpretados? Bom, a palavra Illuminati, né, vem do iluminismo, né, de um movimento iluminista que existiu desde lá de trás, tá? Claro que o significado seria os iluminados, né? Mas na verdade esta iluminação aqui não tem nada a ver com a iluminação oriental, a iluminação do budismo, a iluminação espiritual do budismo. Não, nada a ver. Tá ok? Nada a ver. Entendeu? Esse é um grupo de pessoas que montaram um grupo, né, lá na Alemanha, lá atrás, antiga, 200, 300 anos atrás, e que se chamavam de os Illuminatis, ou em busca da iluminação, ou algo desse gênero, tá ok? Tá? E esse grupo, com o desenvolvimento, ele sofreu muitas distorções, eles foram perseguidos, depois eles se infiltraram em outros movimentos, tal, né? Nos dias de hoje, né, o conceito de Illuminati, né, são grupos de pessoas muito ricas no mundo, principalmente no mundo ocidental. Ó, esses Illuminati só estão no mundo ocidental, tá ok? Por quê? Porque no mundo ocidental, onde existe o capitalismo, o poder está sentado no dinheiro. O poder não está sentado no Estado. Porque quem elege os políticos, quem financia os políticos são as grandes fortunas. São as grandes empresas, os grandes empresários, os grandes bancos, os grandes investidores. Então esses indivíduos, indiretamente, têm o poder. É só ver o caso do Brasil aqui, as empreiteiras, né? Todas essas grandes empreiteiras que financiaram políticos, colocaram políticos lá. Então o político não vive sem a empreiteira. Ele não pode ser eleito sem a empreiteira, sem a propina, sem a grana que a empreiteira vai dar. Ok? E em contrapartida, o governo fornece toda essa grana, todos os contatos superfaturados para essas empresas ficarem ricas e bilionárias. Então, na verdade, quem manda é quem tem dinheiro. Então, quem tem o dinheiro, eles formaram um grupo no mundo ocidental, unidos, para coordenar a sua permanência no poder no planeta Terra, impedindo que outras facções ascendessem ao poder, ascendessem à riqueza e controlando o mercado, controlando o preço do petróleo, controlando tudo isso e manipulando governos, manipulando países e manipulando todo o sistema econômico do planeta. Ok? Mas isso não acontece, por exemplo, no mundo comunista, na China, na Rússia, porque lá não existem pessoas, indivíduos com grandes fortunas, existe o Estado, é o Estado que dirige, que dá o poder. Okay? Aí sim você tem o presidente, você tem da Câmara, você tem todas essas estruturas e o dinheiro está ali, porque não tem empresários, não tem fortuna particular em mundos comunistas. Ok? E muito menos no mundo árabe, né, que é o terceiro bloco muito forte aí. O mundo árabe, o poder está na religião e não no Estado, e está disseminado em todos os países árabes, você não tem controle sobre eles.
tá? Então, é importante que você entenda que Illuminati não significa seres iluminados, não, tá? É um termo dado apenas durante muito tempo atrás com a ideia de que seria pessoas que poderiam levar o mundo a uma grande ordem mundial, a uma ordem de evolução, de amor, mas isso nunca funcionou, não vai funcionar, porque enquanto você não fizer uma mudança estrutural na consciência humana, não tem poder que possa controlar, organizar e dirigir o mundo de forma objetiva e avançada para a integração e a iluminação real dos espíritos encarnados neste mundo. O governo é de cima mesmo, a ordem vem de cima, do plano espiritual superior, do comando Astra. Quando esses caras quiserem mudar o mundo e perceber que o karma da humanidade já foi resgatado e nós podemos passar para a Era da Luz, aí as coisas serão diferentes. Mas nenhuma ação vinda diretamente de grupos específicos poderá alterar a evolução de nosso planeta. Muito bem, muito bem. Eu vou fazer um intervalinho para dar uns recados para vocês sobre nossa agenda, pessoal. Tá? Eu quero convidar então vocês, olha aqui, para o dia 11 e 12, nós vamos ter um encontro aqui na cidade de Limeira muito especial. E o tema é o auxílio dos extraterrestres nos trabalhos de cura. Olha que legal, né? Então, nós vamos fazer isso, como organizar um grupo para realizar trabalhos de cura com a ajuda de seres extraterrestres. Tá? Então você pode entrar em nosso site, pode fazer sua reserva e vir aqui participar conosco no dia 11 e 12 de fevereiro agora. Ok? O nosso site, já para avisar vocês, é laerciofonseca.com.br. Não tem erro, colocou lá na barra de ferramentas lá do seu navegador, né, na sua barra de busca lá. laerciofonseca.com.br já vai cair no nosso site. Tá? Muito bem. E no dia 18 e 19, também aqui na cidade de Limeira, nós vamos ter um encontro muito especial com o tema A China Sagrada. Nós vamos estudar o budismo, o taoísmo chinês e tentar entender quantas ferramentas avançadas a China nos ofereceu para o caminho da iluminação. Que no Ocidente pouca gente conhece os trabalhos da China, né? O Tai Chi Chuan, a filosofia Zen, o Zen budismo, todo esse caminho espiritual superior que vem da China, que vem dos mosteiros da velha China. Então nós vamos estar trabalhando intensamente para mostrar a todos, ensinar a todos o que há de melhor, né, do taoísmo e do budismo chinês. Ok? Muito bem. Eu quero convidar vocês agora para o Carnalala, a gente brinca, né? O Carnalala, que é o Carnaval do Lalá, lá em São Tomé das Letras, né? Nos dias 24, 25, 26 e 27 e 28 em São Tomé das Letras. E o tema que nós escolhemos para esses dias de carnaval, para a nossa folia espiritual. Olha só que legal. Uma viagem para o seu eu interior. Então nós vamos estar com palestras, práticas, vivências, meditações, tudo voltado no mergulho espiritual para esta jornada. E o nosso trabalho lá é assim, você entra, você fica lá o dia inteiro, você não sai para gandaia, você não sai para nada, a gente vai ficar aí mergulhado, imerso num processo de busca real e interior de nossa jornada espiritual. Então, já adiantando para vocês, entre em nosso site, laerciofonseca.com.br, e lá você vai ter toda a informação completa dessas nossas vivências, ok? Ajude a gente a divulgar este trabalho espiritual que poderá atingir e cada vez mais levar as pessoas à luz. Obrigado. Então vamos continuar, pessoal. Terceira pergunta do dia. Professor, gostaria de saber por que sinto cheiro de cigarro do nada, sem ter ninguém perto fumando. Uma noite cheguei em casa, quando entrei no meu quarto, tinha cheiro de café moído. Uma delícia o cheiro. Às vezes acordo de madrugada com o cheiro do cigarro no meu quarto. Ixi, bom, a gente pode pensar dessa forma. Vamos pensar do lado espiritual então, né? Vamos pensar que você tem uma certa mediunidade, uma mediunidade de sentir cheiro, perfume, tá? E perfumes astrais, perfumes de entidades astrais que estão ao nosso redor, ok? Então, esse tipo de mediunidade existe, tá?
de pessoas que sentem perfumes. Já chega algum mestre espiritual, por exemplo, perto de você, você sente um perfume maravilhoso, um perfume muito gostoso que emana daquele lugar, daquele ambiente. E da mesma maneira você pode sentir outros cheiros, por exemplo, sentir o cheiro de cigarro. Já pensou um espírito que entra fumando no seu quarto, né? Ah, mas espírito fuma, Laércio. Ele pode não fumar, mas ele está impregnado daquela energia do cigarro, por estar perto de pessoas que fumam, por morrer, ser um fumante invertebrado que morreu, e ele fica encostando em pessoas que fumam, né? E ele pega todo esse influxo, toda essa vibração da energia do cigarro, e ele emana essa energia por onde ele anda. Então você, talvez com uma certa sensibilidade mediúnica na capacidade olfativa, então você pode estar percebendo esses perfumes, esses cheiros nos seus ambientes, tá ok? Então, esta é uma boa explicação, ok? Essa é uma boa explicação. Se ninguém fuma na tua casa, se você não tem esses cigarros, se na sua roupa não ficou impregnado de cigarro, de repente você vai mexer e sente cheiro de cigarro, essa é a coisa mais prática, objetiva, material, vamos dizer. E esse outro lado espiritual que eu acabei de explicar a você, tá? Então procura sempre investigar, né, da onde está vindo esse perfume, que possibilidade que ele possa vir, como você está sentindo ele, se não é o vizinho que está fazendo um café, e aí por diante você acaba percebendo isso com o vento que sopra na sua direção, tal. Faz uma investigação material primeiro. Descartando tudo isso, aí só vai restar realmente a espiritual, ok? Mas sempre muito, muito consciente para investigar o trabalho direitinho. Nunca a gente deixa se levar por um impulso, porque a espiritualidade tem que ser consciência, ou seja, ciência, ok? Consciência. Por isso que a palavra consciência ela é interessante, porque a gente deve ter a ciência antes de acreditarmos em algo, de virar fanático por alguma coisa, né? Muito bem. Então vamos para a quarta e última pergunta do dia, né? Então vamos lá. Oi, Lala, tudo bem? Essa já é íntima, né? Legal, eu gosto disso. Eu assisti ao seu vídeo sobre sexo e espiritualidade, né? Que você divulgou pela internet, que você fez ao vivo pela internet. E fiquei com algumas dúvidas. Por que, em que parte da vida ocorreu o desequilíbrio do homem que fez com que a energia se concentrasse principalmente nos chakras inferiores? Se a pessoa já está em total equilíbrio e superconectada, né, considerando-se um vidente, e ela finalizar o ato sexual, a energia dos seus chakras desequilibram do mesmo jeito? Essa é uma pergunta um pouco fora do assunto. Se somos todos divinos, filhos de Deus, unos, por que namorar, casar, juntar-se com alguém, sendo que o amor que emana de todos nós é o mesmo, né, ignorando as atrações físicas e racionais? Bom, vamos por partes da sua pergunta então, né? Primeiro, primeira pergunta que você fez, né? Por que em parte da vida ocorreu o desequilíbrio do homem que fez com que a energia se concentrasse principalmente nos chakras inferiores? Não é um desequilíbrio, tá? Quando o projeto Terra foi organizado, quando você organiza corpos biológicos, um ecossistema autossuficiente na superfície de um planeta, né? Os engenheiros siderais projetaram a autorreprodução da espécie. E essa autorreprodução e autopreservação da espécie passa por dois objetivos, dois pontos clássicos. Se você tem um corpo que gasta energia para sobreviver, ele precisa se alimentar, ele precisa de combustível. Então se cria a necessidade de se alimentar, de comer, ok? Muito bem, mas esses seres nascem, crescem e morrem. Então a espécie seria totalmente extinta se você não tivesse um mecanismo de autorreprodução. Então, em todos os seres que existem na Terra, existe um mecanismo de reprodução, quer seja sexuado, assexuado, em todos os animais, células e tudo aí, pássaros, tudo que você vê, existe um mecanismo de reprodução. E o homem, quando entra nesse ecossistema para viver uma experiência na densidade da matéria, ele também tem que ter as mesmas regras funcionais. Ele precisa comer para sobreviver, a máquina precisa de combustível e precisa de autorreprodução, autorreplicância. A humanidade precisa replicar a sua espécie, senão ela vai à extinção.
né? Você coloca 4, aí daqui a um mês não tem mais ninguém, porque morreu todo mundo. E para que haja a autorreplicância, você tem que ter um estímulo muito poderoso para que o homem vá, para que os animais, os seres vivos, vá para esse ato de reprodução biológica. E esse ato tem que ter prazer, tem que ter muito prazer. Tá ok? Então, é por isso que, né, a engenharia sideral coloca neste corpo biológico a necessidade e a vontade extrema de buscar esse prazer do relacionamento sexual. Tá ok? Isso é uma inteligência muito grande, né? Os engenheiros projetaram muito bem. Então, quando a alma, que às vezes ela é assexuada, ela entra num corpo biológico que tem impulsos instintivos muito fortes e às vezes muito primitivos para a busca do sexo oposto, para a reprodução da espécie, a alma passa por uma experiência muito poderosa para a sua vivência cósmica. Então, a sexualidade da alma vivida num corpo biológico, ela é muito interessante para a alma. Ela vive experiências incríveis. Só que como nós estamos esquecidos, nós sabemos quem somos, estamos perdidos, nós nos entregamos a essa densidade e a esses instintos primitivos gerados no corpo biológico. Então, é muito, muito, muito interessante entender essa energia autorreprodutiva. Sem ela, a espécie humana não existiria. Então, nós temos que entendê-la, compreendê-la e aceitá-la como algo muito maravilhoso, como algo grandioso da espécie humana, e nós podemos utilizá-la com sabedoria e harmonia para o nosso crescimento e para a nossa compreensão espiritual. Vamos então agora para a segunda parte de sua pergunta, né? Se a pessoa já está em total equilíbrio e superconectada, né, considerando-se um vidente, um vidente apenas assim, um médium, ele não é uma pessoa altamente equilibrada e harmonizada, não confunda. Não confunda um ser evoluído, ascensionado, com um médium. O médium pode ter mediunidade, pode ter evidência, pode ter alguns canais abertos, mas isso não significa um cara mega evoluído e transcendido, tá? Muito bem, isso é muito importante vocês entenderem, porque às vezes as pessoas divinizam certos médiuns aqui no Brasil, divinizaram alguns médiuns, e esses médiuns não mereciam essa divinização dessa forma, porque as pessoas eram cheias de defeitos, cheias de problemas, cheias de uma série de outras coisas. Então não confundir médium com sábio, nem médium com santo, tá? Ele é apenas um mediador, um intermediador de forças entre o mundo espiritual e o mundo físico, que foi programado, colocaram-se aparelhos específicos para ele fazer essa mediunidade, para fazer essa canalização, mas são pessoas às vezes até comuns, com muitos defeitos físicos, que deveriam usar todo o conhecimento da sua mediunidade para uma ascensão, para uma evolução, para um crescimento. Isso é importante tomar consciência. Não confundam médium com sábio, nem médium com santo. Senão vocês vão ficar idolatrando, ajoelhando na frente, achando que o cara é o guru da nova era. E não é verdade, as coisas não são assim. Tá? Então, considerando-se evidente. E ao ela finalizar o ato sexual, a energia dos seus chakras se desequilibrariam do mesmo jeito. Veja bem, quando você pratica o ato sexual, quando nós dissemos, quando você perde energia tal, a energia está toda centrada nos chakras inferiores, claro que fica difícil, né, para algumas pessoas ativar centros superiores, isso tornar vidente, se tornar paranormal. Então, às vezes, a sexualidade, ela irrompe um pouco. Você vê que grandes médiuns no Brasil, eles eram praticamente celibatários, né? Eles ficavam afastados, tal, não esposa, suas mulheres, viviam isolados, sozinhos, tá? Mas isso não significa que essa sexualidade e às vezes a prática sexual pode destruir a sua mediunidade. Se feita com harmonia, com equilíbrio, com amor, isso não acontece. E se você praticar o Tantra, melhor ainda, porque ele vai ajudar a ativar a mediunidade se você praticar o Tantra com sabedoria, ok? E a terceira subpergunta que você fez aqui dentro dessa última pergunta, se todos somos divinos, filhos de Deus, unos, por que namorar, casar, juntar? Namorar, casar, juntar, tudo isso aí tem a ver com a primeira resposta que eu te dei, tá?
Nós estamos num projeto planetário, num projeto biológico. A alma está experimentando esse projeto biológico e ela tem que viver a experiência na qual ela está conectada e é impulsionada a vivenciar, ok? Pessoal, então é isso, nosso tempo acabou, né? Eu quero agradecer profundamente aí a audiência de todos vocês e desejo a todos muita luz, muita paz. Namastê a todos e até um próximo encontro. Muita luz a todos.